tema é dívidas e dores. Ele foi um resumo teórico que eu fiz de uns capítulos que tem no livro Ação e Reação, tá? O livro Ação e Reação, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. É esse livro aqui, tá? Para quem quiser aprofundar, ler os casos, é só adquirir esse livro, tem PDF na internet, mas também tem nas livrarias, para quem gosta da moda antiga, né, de ler. Então, o que é que a gente aprende com o Espiritismo? No Evangelho segundo o Espiritismo tem um item chamado que a felicidade não é deste mundo. Eu não sei se você já conhece esse item. Lá do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Os Espíritos dizem que a felicidade ainda não é deste mundo. Por quê? Porque ainda existem provas e expiações. Existe a dor. Para não existir a dor, a nossa terra teria que ser um mundo feliz, com habitantes felizes, onde não houvesse sofrimento. Mas ele nos anima, dizendo que esse é o destino da terra. A terra vai chegar lá, assim como nós chegaremos. E que esse processo já está sendo operado. Se a gente observar, ter olhos bem atentos, a gente vê que a gente passa por esse processo moral, não mais tecnológico, mas principalmente moral. Mas se a gente tiver os olhos para ver, a gente vai conseguir enxergar isso. Tá? E André Luiz, nesse livro, ele traz diversos conhecimentos. É muito rica a obra de André Luiz. E ele fala sobre as dívidas. A primeira dívida que ele fala é a dívida agravada, porque não tem como a gente fugir de nós. Não tem como. A gente precisa ressarcir os nossos erros. E a gente só consegue isso através da reencarnação. É preciso que a gente reencarne, é preciso que a gente nasça de novo. Quantas vezes for necessário, porque Deus não tem pressa. Tá? E a reencarnação é o exemplo da justiça e da misericórdia de Deus, para que a gente possa evoluir. Dentro das dívidas, dentro dos débitos, André Luiz ele fala primeiramente sobre a dívida agravada. Quando fala assim, dívida agravada, é agravada por nós, não pelo outro. A gente tem mania de culpar o outro por nosso sofrimento. A gente culpa o marido, a esposa, os filhos, culpa os pais, culpa até o desencarnado, o pobre do obsessor, né, que está lá no invisível, mas a gente não se culpa. A gente não vê que a gente tem nossa parcela de culpa no nosso sofrimento. Então, a dívida agravada é agravada por nós mesmos. Quando? Quando eu entrego as más paixões. Quando eu me entrego ao egoísmo, ao orgulho, à luxúria, ao sentimento de posse. Tá? A gente está se agravando, a gente está se encrencando. E a dívida agravada é quando a gente reincide no mesmo erro. Sabe aquela coisa que a gente deveria ter superado? Sabe aquele aluno repetente, que todo ano repete o ano, né? Que deveria estar estudando mais, mas não estuda para passar? Pois é. É como se a gente fosse esse aluno repetente. A gente vai errando no mesmo erro, batendo na mesma tecla. E por que é agravada? Porque soma-se débitos de vidas passadas com novos débitos. Um exemplo. Sabe quando a gente vai no shopping, a gente vai lá naquela loja que vende roupa, a gente entra, não sei você, né? Mas com aquela mentalidade, eu estou indo ali só para pagar a conta. Eu não vou comprar blusinha. Não vou comprar blusinha. Aí eu chego lá no departamento, tem aquelas blusinhas maravilhosas, né? Às vezes até na promoção, 3 por 20. Aí eu fico, ai meu Deus, é agora. A gente, além de pagar a conta, a gente faz mais conta. E o que é que a gente também pode acontecer? A gente não pagar a conta, né? A gente atrasa a conta e faz mais uma conta. Ou o que também pode acontecer? A gente está encrencado, né? Várias contas para pagar, contas atrasadas, a gente contrai mais dívida. Então, é assim que se funciona a dívida agravada. A gente vai erro em cima de erro, erro em cima de erro. Tá? Em regra, é uma expiação dolorosa para o espírito, para nós. Para o espírito, a gente tem que pensar que é só aquele que está no plano espiritual. Não, é para a gente. Tanto na vida presente como na vida futura. Tem gente que começa a sofrer esse processo ainda na vida presente. Tá? A história que André Luiz cita no livro, é o caso do suicídio de Marina. Marina é uma mãe pobre que tem uma filha muito doente, que requer o cuidado intenso dela. O marido de Marina está hospitalizado, ele está com hanseníase, que antigamente era lepra. Marina se vê angustiada, porque não vê outra saída. Ela está esgotada fisicamente e espiritualmente, ela não sabe mais o que fazer. Ela pensa em se matar, tomando veneno. Quando é na noite que Marina vai fazer o ato, a espiritualidade intervém. Ela vai lá na casa de Marina, Marina adormece junto à filha,
E durante o sono, a espiritualidade chama ela, né? Ela sai do corpo físico e conversa, dizendo que aquilo ali não é a melhor saída para ela, que ela precisava passar por aquele momento, que era importante para ela. E mostra que no passado, Marina, ela foi um instrumento de queda para aquelas duas pessoas, tanto para o marido como para a filha. Em um passado, ela tinha induzido a irmã a praticar o suicídio, que justamente era a filha reencarnada. E que o marido, com lepra, também tinha sido vítima dos seus atos. Aí, resumindo a obra, Marina acorda, né, assustada, porque já, né, assim, entendeu? O que foi que aconteceu? E desiste do suicídio. Se Marina tivesse praticado o suicídio, além dela não conseguir sanar o débito, né, além dela não ter conseguido finalizar o planejamento reencarnatório, ela ainda teria agravado com o suicídio. Que a gente vê que a pior experiência espiritual com o espírito da erraticidade é justamente o suicídio. Um outro tipo de dívida é a dívida estacionária. Quando é que ocorre a dívida estacionária? É quando os espíritos eles erram, um atrás da outra. Erram. E geralmente esses espíritos ele têm uma dureza muito grande de coração. O que é ser duro de coração? É ser egoísta, ser mesquinho, né? Ser egocêntrico, achar que todo mundo está errado, só ele está o certo. Ele é usado, esse tipo de dívida, ele é usado como um exílio na carne. É um recurso que a espiritualidade tem, exilar o espírito. Por quê? Porque, assim, esses espíritos que passam por esse tipo de coisa são espíritos responsáveis por morte de dezenas de pessoas. Sabe aquela pessoa que fomenta a guerra, que é responsável por desencarnar em massa, que é responsável por desestruturar famílias? Então, é um recurso que a espiritualidade usa para esses espíritos. E eles reencarnam em corpos doentes, em corpos disformes. E eles usam isso porque tem um duplo benefício. O primeiro, para o espírito que vai reencarnar, vai dizer assim, olha, vamos colocar ele reencarnado, porque ele, no corpo preso na carne, ele vai ter a oportunidade de pensar, de refletir seus atos. E para a comunidade que foi vitimada por ele. Porque é um sentimento de revolta desses espíritos que foram vítimas dele. Eles ficam querendo retaliação, ficam querendo justiça. E eles não conseguem tocar a própria vida. Então, é um benefício tanto para quem reencarna como quem fica para lá. Aí eu fiquei refletindo sobre isso, sabe? Quando eu estava lendo, eu digo, será que é dessa forma que a espiritualidade usa, um dos recursos que a espiritualidade tem para esses espíritos, né, que fomentam a guerra mundial, por exemplo? Né? Talvez. A história citada no livro é o caso de Poliana e o anão paralítico Sabino. Mariana e Sabina, eles estão no meio do nada, em extrema pobreza. E Poliana está prestes a infartar, a ter um infarto agudo. Só que Mariana, ela não pode, a Poliana ela não pode desencarnar, porque o filho dela depende dela. E o filho dela é muito doente, é paralítico e anão, né? A espiritualidade chega lá, né, para socorrer, lógico. E aí, eles, através do magnetismo, através do passe, através da cura, né, espiritual, conseguem fazer com que o infarto não ocorra. E André Luiz fica curioso para saber qual era a história de Sabina. Por que aquele espírito estava naquela situação tão difícil? E através da telepatia, que é a conversa mente a mente com o espírito reencarnado, eles viram que era um espírito muito endurecido, muito orgulhoso e que não se arrependia do que tinha feito. Tá? Então, é um dos exemplos dessa dívida. Essa dívida estacionou para que aquele espírito e a comunidade fosse beneficiada por isso. Chega um dia que ele vai se arrepender e vai seguir seu caminho. O outro tipo de dívida é uma dívida interrompida. É usada para interromper o resgate que está em curso. Por que vai interromper o resgate? Porque pode acontecer coisa pior. Futuramente, esse débito vai ser continuado, né? Porque não tem como a gente progredir sem sanar os nossos erros. E esse débito, ele pode se tornar agravado. Por que ele pode se tornar agravado? Pelo modo como se operou, pela forma e quem estava movido a mais paixões, a mais inclinações. Aí o exemplo é a história, que é o quase homicídio de Marcela. Marcela era uma mãe, dona de casa, que tinha 3 filhos, né? E o marido estava tendo um caso fora do casamento. E Marcela não queria dar divórcio, porque ela não sabia o que estava acontecendo. O marido não falava.
Aí ela fazia de tudo para manter o casamento. Aí se desdobrava em mim, fazia tudo para não incomodar ele, não atrapalhar nas finanças, mas o marido queria o divórcio. Como Marcela não estava querendo dar o divórcio, qual foi a ideia que o marido teve, né? Vou matar minha esposa, porque aí eu mato ela e tudo fica bem. Aí o que é que acontece? Chega quem? A equipe espiritual lá na residência. O marido de Marcela estava tão fixado na ideia do assassinato que ele plasmou na tela mental dele, é como se fosse tivesse uma tela de cinema, e os filhos em cima da nossa cabeça. Os seus pensamentos. Ele pensava assim: amanhã às 10 horas da noite, eu vou esperar as crianças dormir, vou pegar o revólver, vou no carro da minha mulher e vou matar ela. E ficava repetindo isso várias vezes. Até isso se tornar possível, né? Até você formar uma projeção mental. E ele com isso, né? Às 10 horas da noite, eu vou esperar as crianças dormir, vou para o quarto da minha esposa e vou matar ela. Quando foi no dia, na noite em questão, as crianças estavam dormindo. Só que aí a espiritualidade pegou uma das 3 filhas, puxou ela em desdobramento, né? Chamou ela em desdobramento e fez com que ela visse os planos do pai. Que quando o marido foi lá no quarto da mulher, né, com uma revólver, presta a matar a filha, grita do quarto. Não, aí ele, aquele alvoroço. Marcela, quando acorda e vê o marido armado, diz assim: não precisa se matar, eu dou o divórcio. Ela pensava que ele ia se matar e não matar ela. Aí deu o divórcio. O que é que a gente aprende com o espiritismo? Que o casamento tem que ser mantido, a gente tem que fazer de tudo para manter o casamento. Né? É a família, é a célula principal da humanidade. Tá? Mas em casos extremados, é mais salutar que haja o divórcio do que aconteça coisa pior. E a gente vê muitas mulheres, como homens, mantendo um casamento doentio, por causa desse pensamento, né? Vitimadas de violência doméstica, né? Ameaças de morte. Então, esse é um exemplo de dívida interrompida. Só que, quem é que fica com a responsabilidade no caso de Marcela? É o marido ou Marcela? É o marido. Porque o marido pensava em matá-la. Ele que estava movido às más paixões. Tá? Então a gente sempre tem que refletir sobre isso, sobre nossos atos, nossas ações, porque isso repercute mais na frente. Mas nem tudo são dores, né? Também tem as bonanças. Um dos exemplos é a dívida aliviada. A dívida aliviada, naqueles casos de espírito que vem com um planejamento muito doloroso para a Terra. Eles vêm para passar momentos difíceis. Mas são espíritos que se esforçam. Eles exercem a lei de amor e caridade, eles praticam o bem, eles dão de si pelo outro, às vezes dão o que falta, né, na sua residência para ajudar as pessoas. E com isso, quando a gente faz o bem, a gente atrai as boas influências, tanto de quem está vivo, como quem está do outro lado. Tá? Aí a conclusão: esse espírito que tinha tudo para passar uma vida difícil, penosa, ele tem a sua dívida aliviada, para que ele continue fazendo aquilo que ele está fazendo, porque é muito bom o que ele está fazendo. O exemplo é o caso de Adelino. Adelino, na vida passada, ele tinha matado o pai, tinha tocado fogo no quarto do pai para ter direito à herança. E isso ele chamou 2 comparsas para fazer isso, né? 2 homens para ajudar. Ele foi movido de um remorso tão grande na vida espiritual que ele pediu ressarcimento. Não, eu quero reencarnar, eu quero sanar esse débito. Ele reencarnou. Sabino, Adelino, ele reencarnou para ter uma doença de pele grave, em que a pele dele abrisse em chagas, como se o fogo consumisse ele de dentro para fora, sabe? Era para ele desencarnar disso. Só que Adelino, ele tentou manter uma vida correta. Ele fazia caridade, ele fazia o bem, ele ajudava o próximo. E isso fez com que o débito dele fosse aliviado. Ele tinha 2 filhas, que eram os 2 que o ajudou, né, no assassinato do pai. E numa noite muito fria, que ele não tinha nada, estava pobre mesmo, não tinha nem o que comer. Uma noite muito chuvosa, bateram na porta da casa dele. E quem era? Era o pai reencarnado, uma criança abandonada, na frente da porta dele. Então, para a gente ter uma noção, né, de como se opera as leis divinas. A dívida expirante é no caso daqueles espíritos que estão acometidos por uma doença muito grave, incurável, às vezes até não tem nem expectativa de vida. É aquela pessoa que você tem certeza que o óbito se acha certo, está lá no leito da UTI, morre, não morre, né? Toda aquela situação.
Mas são espíritos que durante toda a sua vida de doença eram grandes exemplos de fé, de resignação, de confiança em Deus. Eu acho que você já tiver pelo menos um parente, assim, ou uma pessoa próxima que se comportou desse jeito durante o seu período de doença. É aquela pessoa que diz, mas fulano sofreu, mas foi até o fim, confiante, com fé. Né? Qual é o benefício que essas pessoas têm? Essas pessoas têm uma morte bem leve e bem tranquila. Elas não sofrem tanto como outras pessoas sofreriam. A história contada no livro é a tuberculose de Léo. Léo estava sofrendo de tuberculose, estava agonizando, né, prestes a desencarnar. A equipe chega lá e começa a conversar mente a mente com ele, perguntando se ele estava sofrendo muito. E a resposta do Espírito é: quem sou eu para reclamar da minha dor se o Cristo morreu na cruz? Né? Eles falam, diferente isso, né? Isso é resignado. E ele viu, né, na tela mental que, na verdade, Léo, ele estava naquela condição abandonado no leito do hospital, porque na vida passada ele matou o irmão, fez com que o irmão passasse de louco, internou no manicômio, e o irmão morreu de tuberculose. E ele ficou usando, né, o dinheiro da família, não sei o quê. Reencarnou como irmãos de novo, só que o jogo virou. O irmão que fez isso com ele o abandonou, mas Léo, como ele tinha certeza que não era por acaso, ele se resignou. E ele conseguiu vencer. Né? Dívida coletiva é o famoso desencargo coletivo. Como é que funciona o desencargo coletivo? A aeronave que cai, o náufrago, né? As guerras, terremoto, tsunami, desencargo coletivo. O desencargo coletivo funciona assim, é um grupo de espíritos que eles têm débitos parecidos, não iguais, parecidos. E eles se organizam para ter a mesma morte. Tá? Vejam bem, a mesma morte, mas não significa que o desencarno vai ser igual. Porque, por exemplo, eu posso desencarnar no mesmo local que ela, mas eu posso ser mais baixa espiritualmente. Eu posso ser apegada à matéria, ter feito muita coisa errada na minha vida, ter sido responsável pelo rompimento de laços de várias famílias. E ela sempre foi suave na nave, né? Ela sempre procurou fazer o bem, ela ajudava as pessoas. Então, o meu processo de desencarno vai ser totalmente diferente do dela. A morte foi a mesma, mas o processo de desencarno não é. Tá? Por que existe desencarno coletivo? Para que a gente possa ser impulsionado ao progresso, tanto material como moral. Porque eu não sei se vocês já perceberam, quando uma coisa dessa acontece, todo mundo fica naquela filosofia, porque a vida é breve, a gente tem que amar como se não houvesse amanhã, a vida é um sopro, né? Aí as redes sociais se enchem, né, de reflexões. Bacana, né? A gente tem que... É um exercício diário isso que a gente tem que fazer. Material. Vamos ver tecnologicamente falando, o que é que a gente pode fazer para que esses acidentes não aconteçam, essas falhas não aconteçam. Então, o desencargo coletivo é importante por isso, para impulsionar o progresso. A história citada no livro era dos espíritos que queriam ascender, eles queriam subir de patente. André Luiz estava conversando no hospital espiritual lá com a equipe, né, que o recebeu, e tinha dois espíritos conversando, dizendo assim, eu queria ascender, eu queria progredir, subir de carreira, né, e tal. Mas tinha alguma coisa prendendo esses espíritos, alguma coisa fazia com que eles não conseguissem evoluir, né, que eles não conseguissem subir. Aí o guia disse, vem cá, bora conversar, alguma coisa tem aí, né, para você não conseguir evoluir. Aí eles fizeram a regressão da memória, em que viram que no passado muito lá atrás, eles estavam envolvidos nessas guerras medievais, e tinha traído os companheiros de guerra, lançando ele ao mar. Aí eles disseram, isso aqui, né? Então tá, vamos reencarnar, vamos reparar esse mal. Eles reencarnaram como fuzileiros navais e participaram do desencargo coletivo no náufrago. Aí eles conseguiram ficar quites, né? E continuaram a sua caminhada. Aí a gente sai um pouquinho da dívida e entra na dor. Ninguém gosta de sofrer, né? Ninguém aqui gosta de chorar, ninguém gosta de sofrer, mas a dor ela é um processo pedagógico também. Também é um exemplo de justiça e misericórdia divina. A dor e expiação é quando a gente erra e a gente pede a Deus uma oportunidade de reparar esse erro. A gente, por incrível que pareça, a gente pede para reparar esse erro, porque a gente não consegue lidar com o nosso sentimento de culpa interna. Não há julgamento. A gente pensa que
morreu, vai ter uma tribuna lá no plano espiritual dizendo, olha, fulano, você errou, vai. Fulano, você errou menos, vai. Não existe isso. O tribunal é da consciência. É aqui, ó, é interno. Tá? Então, a dor expiação é aquela expiação muito difícil, muito dolorosa, né? Complicada de lidar. Exemplo, as doenças genéticas, as deficiências físicas e mentais, são doenças que a medicina não cura, não tem como curar. Tá? E para que objetivo a gente sofre? Para a gente se reequilibrar. Toda vez que o sofrimento chega é para mostrar que alguma coisa não está muito bem. E que a gente precisa buscar ajuda. E que a gente precisa se reconectar com Deus e com a gente. Tá? E a gente precisa desse reequilíbrio para a gente poder viver a nossa vida de espírito livre quando desencarnar um dia. Tá? A dor é evolução. A dor também ela é usada como evolução. Porque a dor é o ingrediente mais importante, é o que tem mais importante na economia da nossa vida, de qualquer vida em expansão. A gente pensa que só nós somos imortais, mas quem estuda o Espiritismo sabe que a evolução ela se opera desde o mineral até a humanidade. É aquele princípio que está latente, lá na rocha, que ele vai evoluindo até chegar ao ser pensante, que tem livre-arbítrio, que somos nós, tá? Então, qual é o exemplo? Como é que Deus usa a dor para a evolução? Um exemplo, o sofrimento dos animais. Deus usa o sofrimento dos animais em favor deles mesmos, para que eles possam evoluir, e evoluir mais rápido, tá? As plantas também sofrem com a dor expiação, quando elas têm alguma enfermidade, algum parasita, algum fungo que precisa dos nossos cuidados. A criança que chora, até nós, em algum momento da nossa vida atual, a gente chorou. Quando a gente era criança, movida aos instintos, para aprender o que é fome, o que é frio, o que é carência afetiva no colo da mãe ou do pai. O ferro sobre o malho que está lá recebendo, né? Marretada do ferreiro. Tudo isso é exemplo de dor. Qual é o objetivo? A dor, a evolução, ela atua de fora para dentro, através dos estímulos, das sensações, do que nos toca, tá? E nos aprimora, porque senão não existiria progresso. Dificilmente você vai ouvir uma pessoa que não saiu mais madura de um processo de dor. Mesmo que ela seja assim, resistente, não sei porque eu sofro, mesmo que ela fique revoltada, mas na frente ela vai ver quanto ela amadureceu com esse momento de dor que ela passou. A gente é capaz, se a gente puder olhar, refletir sobre o nosso passado, a gente vai ver. E a última é a dor auxílio. A dor auxílio é uma bênção. Olha só que eu vou ler para vocês, tá? Parece coisa do masoquista. É a bênção em receber prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico. Agora me diga, quem vai achar, né? A enfermidade longa e dolorosa uma bênção, né? Tem que ser muito masoquista, né? Para achar um negócio desse. Mas se a gente vê lá no plano espiritual, quando a gente está planejando nosso planejamento reencarnatório, a gente pede. Nossa, eu quero tal coisa para que eu possa, né, evoluir mais rápido. A espiritual diz, meu filho, não é assim, você vai cair. Mas não custa nada, vê lá o que tu faz para evoluir mais rápido. E geralmente a dor auxílio vem para que a gente possa levar aquele choque de realidade e poder reformular a nossa vida, a gente possa refletir e mudar de conduta. E é para evitar uma queda moral. O principal objetivo é para evitar uma queda moral. Ou seja, vamos supor assim, eu tive um começo muito difícil, mas eu conseguia trabalhar, conseguia ganhar dinheiro, quanto mais melhor, né? Sempre querendo mais, relaxei na família, entreguei meus filhos a outras pessoas para cuidarem, porque eu sou muito ocupada, não tenho tempo para isso. Né? Me tornei uma pessoa avarenta, egoísta, materialista. A espiritualidade fica, essa vai cair. Vai cair, porque a espiritualidade dela é sábia, né? Aí ela disse assim, vamos dar um infartozinho para ela, para ver se ela acorda, né? Para Jesus, vamos infartar ela um pouquinho? Né? Aí a pessoa, infarta. Aí fica lá naquele TI, meu Deus, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Né? O que foi que eu fiz de bom durante todos esses anos? E fica refletindo, né? Fica remoendo aquele sentimento. É para isso que vem a dor auxílio. É um auxílio mesmo, para que a gente possa desacelerar e que a gente possa se reencontrar.
Se é uma doença que progride para o óbito, melhor ainda, porque a gente vai poder, né, ter uma morte pelo menos mais digna, a gente vai poder refletir ao ponto de se arrepender e pedir perdão em vida ainda. Né? E se a gente conseguir sair com vida, muito melhor ainda, a gente vai poder consertar. A gente vai poder se reconciliar com o que a gente desceu. Meu avô materno, pai e mãe, era um homem, sabe como é nordestino, né? Nordestino é meio machista. Aí vovô, ele era bem turrão, né? Bem machista assim, e eu nunca vi vovô chorar. Nunca vi vovô chorar. Ele dizia como não chora. Aí, até ir para a UTI, né? Porque na UTI todo mundo chora, né? Aí o que aconteceu? O vovô ficou internado na UTI, a gente foi visitá-lo um dia antes de desencarnar. E ele estava lá, todo aquele ambiente do UTI, que não é legal, né? E ele estava chorando. Eu digo, como assim, né? Por causa da sensibilidade, né? Imagina os conflitos internos que ele estava travando com ele mesmo naquele momento. Se ele pudesse falar, o que ele falaria, né? Então, a dor veio para auxiliar também. E aí, para encerrar, eu deixo a mensagem de Chico Xavier, que ele diz assim: todos evoluem desidratando, seja pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. Bom seria que a gente só evoluísse pelo trabalho, né? Pela nossa lida diária e tal, que a gente não pudesse machucar ninguém. Mas acontece a gente errar, e é normal a gente errar. É errando que se aprende, não é isso que a gente escuta falando? Mas o importante é a gente não reincidir no erro. Errou, pede desculpa e repara. Por isso que Jesus dizia que a gente tem que se reconciliar ainda no caminho, para que a gente não leve isso para a próxima e não acabe prolongando ainda mais o sofrimento.